Graça e paz, irmão. Deus abençoe grandemente os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos lá. Contar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Amém? Experiência abençoada no nome de Jesus. Vamos lá. Irmãos, eu lembro que em dado momento da minha vida, eu estava lá no Petrovale, mais uma vez, o caso do Petrovale. E lá então estava eu, mais o presbítero, o presidente do ministério, mais algumas pessoas conosco. E foi marcada uma visita no lugar onde eu não conhecia a pessoa, nós não conhecia ninguém lá. E a visita, como nós fomos lá, irmão, tem vídeos anteriores aí no canal aí que eu falo sobre a respeito do dom de discernimento de espírito. Então, irmãos, aí quando pensa que não, eu fui lá, fomos nessa visita, chegamos lá na visita, fiz uma roda para orar e eu senti uma presença maligna. Quando eu senti na direção da janela, e nós fomos olhar atrás da janela o que tinha. E olhando ali, olhando aqui, chegamos à conclusão que era com a planta. Ou seja, sentindo presença maligna em direção a uma planta chamada Espada de São Jorge. E essa planta, irmãos, quando nós chegamos até lá, perguntamos à moça primeiramente se podemos arrancar aquela planta, porque dava a entender que era aquela planta que era o ponto de contato para um demônio, aquela presença maligna está na casa dela. Aí quando pensa que não, pegamos ela, autorizado por ela, o presbítero da igreja, o presbítero Jeremy daquele tempo, pegou a enxada e cortou a planta. Irmãos, exatamente, quando cortou a planta, naquele momento, aquela moça, ela foi curada. E o detalhe da situação, irmãos, que nós não sabíamos que ela estava com dor na coluna. Eu acho que ela sentiu algo na coluna, assim que arrancou a planta, ela falou, gente, eu estava com a dor na coluna. A dor na coluna que eu tinha desapareceu. Ou seja, assim que arrancou a planta, a dor na coluna dela desapareceu. Agora vamos entender aqui claramente, Meu filho está aqui do meu lado, aqui está fazendo uma bagunça aqui, mas Deus está no controle. Vamos entender claramente aqui. Primeira coisa, sentir presença maligna em direção à planta. Chegamos à conclusão, arrancamos a planta. Assim que arrancou a planta, irmãos, a mulher foi curada da dor na coluna. Detalhe, nós nem sabíamos que ela estava com dor na coluna. E ela sentiu algo, assim arrancou a planta. Aí nós mapeando, procurando saber por que daquela planta. Aí ela falou que o ex-esposo dela, ex-marido, ex-namorada, não sei falar o certo, ele era espírita. Ou seja, ele fez algum ritual, algum consagramento com aquela planta. Agora vamos entender aqui, irmãos, aí que agora vai entrar o equilíbrio das coisas. Eu só quis arrancar aquela planta, primeiramente, porque eu senti presença maligna em direção a ela. Amém? Então, não é toda planta que você vai pegar e vai arrancar. Embora tem muitos indícios que a Espada de São Jorge, essa planta aí, a maioria das pessoas, não todas, a maioria das pessoas coloca isso na porta da loja, coloca isso em casa. Não são todos os casos. Geralmente são pessoas espíritas ou pessoas supersticiosas. E na maioria dos casos, infelizmente, abre precedente para demônios poder ter acesso à loja, ter acesso à casa da pessoa. Agora vamos entrar no equilíbrio aqui agora. Quem que fez a planta, irmãos? Quem fez a planta foi Deus. Então, a planta em si, ela não tem problema algum. Você tem uma planta aí que eles falam que o nome é Espada de São Jorge. Amém? Desde que você que plantou a planta, amém? É uma planta que você sabe que não foi consagrada. Então existem duas formas de você ter precaução em relação a essa planta e outras plantas também. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Aquela planta, ela foi consagrada. A pessoa que te deu a planta é uma loja espírita. A dona da loja que te deu a planta, floricultura, é uma mulher espírita. Por exemplo, aquela planta, ela foi consagrada, levou no centro espírita. A pessoa que te deu, ela fez algum ritual? Se não, não tem problema. Mas tem outra situação, irmão. Quer ver um exemplo? Vamos supor que a planta não é consagrada. Não foi consagrada, não fizeram nenhum ritual com aquela planta. E você pegou a planta na sua casa. Porém, na sua casa, alguém começou a idolatrar aquela planta. Em qual sentido? Olha, essa planta está trazendo proteção aqui para o meu lar. Está trazendo ajuda, está tirando a inveja, está tirando o olho gordo. Quando a pessoa fala isso em relação à planta e a pessoa está debaixo do seu teto, na maioria das vezes está trazendo, infelizmente, precedente
para trazer maldição para sua casa. Por quê? Embora a planta não foi consagrada no centro espírita, no lugar errado, mas a partir do momento que alguém da sua casa está falando que aquela planta te protege, aquela planta tira o olho gordo, traz bênçãos, entendeu? Traz prosperidade ou algo semelhante a essas palavras, indiretamente está dando precedente para Satanás poder ter acesso à sua casa por meio daquela planta. Então existem duas formas da planta trazer uma maldição para sua casa. A primeira é quando há consagração maligna em relação à planta. A segunda, ainda que não há consagração, se a pessoa ela idolatra aquela planta ou de alguma certa forma fala que a planta traz sorte ou proteção, automaticamente, infelizmente, está trazendo maldição para sua casa. A terceira situação é a situação normal. Você plantou a planta, aquela planta ninguém idolatra ela, é uma planta de enfeite, é uma planta que você colocou lá, aquela planta não tem indício de alguém que fez consagração maligna, aquela planta ninguém fica idolatrando, né? Ninguém fica falando que traz proteção, sorte. Então nesse caso, tudo bem, amém? Afinal de contas, quem fez a planta foi Deus, amém? Aí entra o quesito equilíbrio. Irmão, a outra experiência também que eu tive com Deus, eu fui numa visita, a visita é parente da minha esposa, a avó da minha esposa, ela estava retomando a casa onde é que ela voltou a morar novamente, e eu fui fazer uma visita lá, só que a mulher que morava lá antes estava na casa, e eu chegando na visita, fiquei em pé na porta, e comecei a falar de Deus, falar da palavra, dando conselho. Aí eu tô sentindo uma presença maligna em cima da minha cabeça. E eu olhei assim pro lado, olhei pro outro, não vi nada. E aquilo me inquietando. Aí quando pensa que não, quando eu pego e olho direitinho assim atrás de mim, o que tava em cima da minha cabeça? Adivinha? Adivinha não, né, irmão? Deus não trabalha com adivinhação, não. Vamos entender. O que tava em cima da minha cabeça, na direção que eu tava sentindo presença maligna, uma ferradura, irmão. Sabe aquelas ferraduras de cavalo? Pois é. Senti presença maligna, eles penduraram na porta da casa. Isso não foi a avó da minha esposa, não. Foi a mulher que estava morando lá. Aí conversa vai, conversa vem. Peguei e falei, ó, tem que tirar essa ferradura aí. Eu senti a presença maligna com a ferradura aí. Amém? E a mulher realmente, ela estava dando a entender que está trazendo sorte para a casa dela. Aí traz maldição. Então eu nem vi aquela ferradura. Eu só vi depois que eu senti a presença maligna. Então, você vê que objeto, planta, essas coisas, dependendo da situação, pode trazer um precedente para querer trazer maldição para sua casa ou acesso de demônios para sua casa. Amém? A Bíblia vai dizer, né, que Josué amaldiçoou, né, amando de Deus, amaldiçoou a cidade de Jericó. Amém? E ali a maioria dos objetos não podia levar. Infelizmente, um dos hebreus lá pegou o objeto. E aquele objeto, aquela capa babilônica, mais alguns objetos lá, por causa daqueles objetos, trouxe maldição para o povo de Israel. Então nós percebemos que, biblicamente falando, amém? O diabo ele quer achar uma ocasião. Quando ele não pode tocar diretamente, ele quer pelo menos ter o mínimo de chance, o mínimo de contato para poder te atrapalhar. Quando ele não pode te matar, ele quer atrapalhar nas finanças. Quando ele não pode te roubar, ele quer atrapalhar em outra área. Quando ele não pode te atacar diretamente, quer atacar a esposa, quer atacar o esposo, quer atacar o filho, amém? Ou de repente no trabalho. Então, irmão, tem que tomar muito cuidado, amém? Por outro lado, também Deus é sempre maior, Deus vai dar o alerta, amém? Deixa essa palavra ricamente para os irmãos, no nome do Senhor Jesus, amém?